A paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite. Hoje é dia 14 de abril, é o dia 148 do nosso propósito de Gênesis Apocalipse. A leitura de hoje se passa pelo livro de Jó, nos capítulos 16 ao 18. Como de costume, nós vamos ler um texto que está dentro desses capítulos para nossa reflexão diária. Então, leia comigo o texto que se encontra em Jó 16, 19. Enquanto você procura aí na sua Bíblia, eu quero te pedir para que você deixe seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você ama, compartilhe esse vídeo com pessoas que ainda não conhecem a Jesus ou não servem a Jesus, porque é necessário de que a palavra de Deus alcance essas pessoas. E quando a palavra de Deus alcançar essas pessoas, Deus vai usar a sua vida que está transmitindo a palavra de Deus para poder salvar a alma de quem estiver ouvindo. Eu tenho certeza absoluta que através da sua vida, Deus pode operar grandes coisas. Disso eu tenho certeza absoluta. Amém? Vamos à leitura? Jó, capítulo 16, versículo 19, diz o seguinte: Neste exato momento, lá no céu, está a minha testemunha, e lá nas alturas está o meu fiador. Os meus próprios amigos zombam do meu estado, e os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Contudo, aquele que intercede por mim defende a minha causa diante da presença de Deus, com a disposição fraterna de um verdadeiro amigo. Afinal, mais alguns anos apenas, e partirei para a minha última viagem, aquela da qual ninguém retorna. Amém? Esse texto do livro de Jó nos mostra um momento específico a qual ele decide falar e se defender das acusações que os seus amigos estavam fazendo. Ele entende que ele é uma pessoa justa. Ele sabe que ele não fez nada de errado. E ele sabe que Deus conhece o seu caminhar e o seu dia a dia. Então ele começa dizendo que naquele mesmo momento em que seus amigos o acusavam de ter cometido algum pecado, lá no céu havia alguém testemunhando diante de Deus sobre a sua vida. Tinha alguém que estava lá no céu assumindo o risco de justificar o caminhar de Jó. Veja, Jesus ainda não tinha nascido na terra nesse momento. Quando nós colocamos o livro de Jó dentro da história da Bíblia, ele fica ali dentro do período de Gênesis, mas essa fala de Jó nos traz uma ligação direta com Jesus. Porque o Senhor Jesus, enquanto nós estamos aqui, vivendo o nosso dia a dia, passando as nossas dificuldades e as nossas conquistas, Ele foi por fiador das nossas vidas diante de Deus. O que um fiador faz? Quando você vai alugar uma casa, por exemplo, e o dono da casa exige um fiador, significa que se você não conseguir pagar o aluguel, o fiador tem que pagar. Por quê? Ele está ali como uma garantia de que você vai cumprir com aquilo que prometeu. Foi exatamente o que o Senhor Jesus fez.
nós não conseguimos ser fiéis a Deus na nossa essência. A nossa carne, ela pulsa, e muitas vezes, no menor descuido, nós nos afastamos daquilo que Deus quer que a gente faça. Muitas vezes, com um simples tropeço, o pecado entra na nossa vida. Existem pecados que estão colocados no nosso dia a dia de forma tão normal que nós nos esquecemos que é pecado. Como, por exemplo, mentir. Tem gente que diz, eu não minto. Mas quando alguém liga procurando ele fala, diz que eu não tô. Ah, mas é uma mentira inútil, né? Como diz um amigo meu, é uma mentira branca. Mas não deixa de ser uma mentira. Vê alguém na rua pedindo dinheiro, ao invés de falar, eu não vou dar, diz, não tenho. E tem. Então, é uma mentira. Isso é só um dos pecados que nós acabamos cometendo quando não estamos vigiando. E o Senhor Jesus, Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Porque, por pecar, todos nós estávamos condenados à morte. Mas o Senhor Jesus, Ele morreu, mesmo sem cometer pecado, para nos entregar o direito à vida eterna. Então nós falhamos, sim. Nós temos que nos esforçar ao máximo para dar o nosso melhor, para ser pessoas boas, retas diante de Deus, da mesma forma como Jó era. Mas, se todavia nós pecarmos, nós temos um fiador que pagou o preço. Ele pagou. O peso do pecado, a prisão que o pecado traz, não tem mais poder para nos prender. Você não é mais alguém que é dominado pelo peso do pecado. Então, devido a Jesus ter pago esse preço, quando você reconhece que o Senhor Jesus é o seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você se vê livre para vencer o pecado. O texto, ele tem mais outros 3 versículos que eu gostaria de comentar, mas o meu coração ficou nisso. Eu tinha até planejado em falar outras coisas, mas o meu coração ficou nisso. Que nós temos que lembrar de que Jesus, Ele fez por nós o que ninguém está disposto a fazer. O Senhor Jesus, Ele fez por nós o que nós mesmos não conseguiríamos fazer por nós. Mas Ele fez. Então, quando tudo estiver contra você, quando as pessoas desacreditarem de você, quando as pessoas duvidarem do seu potencial, da sua transformação, quando as pessoas olharem para você e te julgarem pelo teu passado, se lembre que Jesus, Ele já pagou o preço. Jesus, Ele já fez, Ele já sofreu o que você deveria ter sofrido. Então, tudo que você fez de errado no passado não tem mais poder para te oprimir. Tudo o que você errou por não fazer não tem mais peso para te oprimir. Porque o Senhor Jesus pagou o preço.
Por mais que nós falhamos todos os dias, nós temos pensamentos que muitas vezes nós não controlamos, o Senhor Jesus pagou o preço. E Ele nos deu a oportunidade, o acesso à vida eterna. Então, seguindo o propósito da leitura do livro de Jó, que todos os dias nós vamos orar para anular a ação do inimigo, eu quero orar pela sua vida nesse dia de hoje, mencionando o nome de Jesus, exercendo a autoridade que tem no nome de Jesus, para declarar sobre a sua vida a libertação de todo o peso, de toda acusação do pecado. Deus, em nome de Jesus, toma em tuas mãos a vida dos teus filhos e das tuas filhas que estão me ouvindo agora. Senhor, nós podemos não ser retos e íntegros como Jó foi, mas pelo teu nome, Senhor, eu creio, Pai, que nós temos acesso a uma vida de paz. Eu creio, Pai, pelo poder que existe no teu nome, que todo o peso do pecado será arrancado agora em nome de Jesus. Que toda a acusação satânica será anulada e repreendida agora pelo poder do nome de Jesus. Que tudo que o inimigo lançou para inflamar o coração, a mente, para causar desconfiança, tristeza, opressão na mente e no coração, eu repreendo, anulo todo o poder, toda a autoridade, tirando todo efeito em nome de Jesus. Todo o peso do passado que seja arrancado dos ombros agora, em nome de Jesus. Que toda a culpa que tem oprimido a mente e o coração seja arrancada agora, em nome de Jesus, que saia. E que os teus filhos possam sentir o peso do pecado saindo dos ombros, aliviando os joelhos. Possa sentir o aperto do coração diminuindo agora, em nome de Jesus. Que toda amargura, que toda angústia seja repreendida agora pelo poder do nome de Jesus. Que todo nome de acusação que foi levantado pelo inimigo para oprimir a vida dos teus filhos, as pessoas chamando de mentiroso, de mentirosa, de sem vergonha, e outros nomes piores do que esses, estão anulados pelo poder do nome de Jesus. Essas pessoas são teus servos, Pai. São pessoas cheias do teu Espírito Santo e cheios de autoridade que o Senhor entregou para que, através da vida deles e do testemunho deles, o teu nome seja glorificado e exaltado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Até amanhã, em nome de Jesus.